Estamos nesta manhã entrando na segunda lição do livro Autoconfrontação, segunda lição sobre pecados escravizadores. Então a parte 2, nós já vimos na primeira lição, pregamos aí umas 4 mensagens na primeira lição, falando sobre a perspectiva de Deus, sobre o problema, e também já entramos na esperança bíblica. Na realidade, terminamos a esperança bíblica. E hoje estaremos entrando então na segunda lição com alguns estudos. Tem um estudo bem extenso sobre a nossa armadura. E nessa segunda parte então, nós estaremos vendo sobre a mudança e a prática bíblica, através aí de alguns estudos, algumas mensagens. Então, só lembrando, na última lição nós aprendemos que cada pessoa é responsável pela própria vida e não pode desculpar-se nem pelos pecados escravizadores. Também vimos que Deus já tem destruído todo o poder de Satanás, e os crentes, os salvos principalmente, não precisam ser mais escravos do pecado, não precisam ser mais dominados por nenhum tipo de pecado. E agora nesta segunda parte, nesta lição, a segunda parte, nós veremos o que fazer no objetivo de vencer pecados escravizadores. Vamos lembrar os textos, que nós temos lido, principalmente no início de um novo estudo, embora essa é a continuação, Efésios capítulo 5, versículo 18, Efésios capítulo 5, versículo 18, diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Interessante porque foi colocado esse texto como um texto tema, creio que das duas lições, a parte 1 e a parte 2 agora, mostrando isso sobre um pecado que é escravizador, o vinho, o álcool, a bebida, qualquer bebida alcoólica que vem então a dominar uma pessoa. Lembrando que geralmente as pessoas tomam bebidas alcoólicas para um dos objetivos, tem outros objetivos também, mas um dos objetivos é ficar alegre, Por isso então que a Bíblia nos diz: mas enchei-vos do Espírito. Porque a verdadeira alegria não é trazida por nenhuma bebida alcoólica, nenhuma droga, qualquer que seja, mas o Santo Espírito que nos dá a alegria verdadeira, uma alegria permanente, independentemente das situações, independentemente do que aconteça. Muitas vezes as pessoas bebem também porque aconteceu algo ruim, ou alguém morreu, ou teve um problema no trabalho, brigou com a esposa, terminou com a namorada, aí vai encher a cara, vai desforrar na bebida. Por quê? Não tem alegria verdadeira, não sabe o que é a verdadeira alegria, mas precisa de algo externo para dar aí um tempo pequeno de uma alegria que ele não tem interior. Então, muitas vezes os pecados trazem isso também, os pecados escravizadores. Traz uma certa satisfação por um determinado tempo, por um pequeno tempo. Mas depois, principalmente se for verdadeiro salvo, o que vem? A tristeza, o desânimo, a dúvida se é salvo. Efésios também, capítulo 6, versículo 12, versículo 13. Efésios 6, 12 e 13 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então esse texto vem nos mostrar aí, irmãos, a nossa verdadeira luta. Muitas pessoas, até mesmo nós vimos que o entendimento, a sabedoria humana, né, fora da Bíblia, coloca muitas vezes alguns resultados, ou por que uma pessoa faz determinada coisa, né? Não sei quantos irmãos lembram, até mesmo alguns crimes, né? Muitas vezes pessoas, não sei se é psicologia, né, filosofia, não sei, mas diz que foi porque os pais, né, trataram da pessoa de uma determinada forma, a circunstância onde ele foi, onde ele cresceu, né? Então ele reage muitas vezes, né, é o que eles dizem, né? Reage matando, reage estuprando, reage, então tirando a culpa da pessoa, né? Como se a pessoa não fosse culpada, mas sabemos, como já lembramos, que todos são responsáveis, né? E principalmente por ser salvo, porque quando nós falamos de pecados escravizadores, falamos mais com os salvos, porque o salvo já foi liberto. O perdido não tem poder nenhum para lutar contra o pecado, ele realmente é preso, ele realmente é escravo, mas o salvo tem. Então, basicamente, esse estudo é mais para os salvos. E o versículo 13 nos diz que temos uma armadura, né? Lembrando que muitas vezes nós colocamos a culpa, até mesmo nós salvos, em coisas externas, né? Eu faço isso por causa da minha esposa, eu faço isso por causa do meu filho, eu faço isso por causa do meu patrão, né? Colocando uma desculpa, né? Ou até mesmo eu sou assim por causa dos meus pais, né? Então, não é dessa forma. Nós sabemos que tem seres espirituais, né? Principados, potestades, hostes espirituais, que estão atuando não só nas nações, como nós aprendemos aí no estudo do pastor Marvin, mas em vidas, e muitas vezes mesmo na vida dos salvos. Eles não podem apossar da sua vida, mas eles podem jogar aí, né, conforme, não sei se é ditado, né, popular, jogar o verde, né, para colher o maduro, é assim que diz? Né, como aquela ilustração, né, do diabo soltando o cavalo, né? Lembra? O diabo solta o cavalo vai lá na plantação do vizinho, e aí o vizinho vai tirar satisfação com o outro vizinho do seu cavalo, e começa uma briga ali, de repente até um assassinato, não sei, e aí alguém vai, né, mata o cavalo, alguém vai tirar satisfação com o diabo, mas olha, você viu o que você fez? Ele diz, né, é uma ilustração, viu, irmão? Isso não é real, só para a gente entender. Aí ele diz, eu só soltei o cavalo. Então muitas vezes ele só faz isso, ele só dá um negocinho aqui, só põe um negocinho ali, aí a gente já cria um oceano, né, num copo d'água, um problemão, muitas vezes com pessoas, e aí o problema está feito. Então, nosso verdadeiro inimigo são a nossa carne, sim, ou seja, nós mesmos, mas também seres espirituais. E nós vamos falar também sobre a armadura de Deus. Vamos dar um estudo bem completo sobre a armadura de Deus. Não hoje, mas vamos passar também pelo texto aí de Efésios 3, do versículo 10 em diante. Qual que é o propósito dessa segunda parte da lição? Só para deixar bem claro para os irmãos, nós vamos recordar os resultados que Deus providenciou para que eu e você tenhamos então vitória sobre Satanás em todos os aspectos da vida. Vamos também apresentar as diversas partes da armadura de Deus, mostrar também como elas se aplicam em cada vida. Vamos prover também um plano bíblico, como nós sempre temos feito, né? No final dos estudos, vamos prover um plano bíblico para vencer esses pecados escravizadores. E apresentar também diretrizes bíblicas para lidar com, talvez, pessoas, né? Alguém que esteja praticando um pecado escravizador. Ok? Então, basicamente, isso que nós vamos ver em todas essas lições. Mas hoje estaremos vendo apenas alguns princípios bíblicos
sobre a mudança bíblica e sobre a prática bíblica. Como nós já sabemos, então, Deus derrotou o diabo. Amém ou não? Como que Deus derrotou o diabo? Falamos hoje, cantamos hoje. Na cruz do Calvário, através da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então Deus também nos capacitou, a cada salvo, cada pessoa que foi nascida de novo pelo Espírito Santo, Deus capacitou essa pessoa para vencer qualquer tentação. Qualquer tentação. Não diga para Deus, essa tentação é muito forte, eu não consigo, não. Você deveria falar assim, eu quero fazer isso, eu não consigo viver sem isso. Aí sim, você quer, mas que você não consegue, você não tem poder para largar ou para vencer essa determinada tentação ou várias tentações, isso é mentira, é uma enganação, você tentando se enganar, tentando amenizar a sua consciência, porque o Espírito Santo acusa a consciência. Então você tenta amenizar isso, mostrando que eu não consigo, é mais forte que eu, e muitas vezes coloca pessoas, né, culpadas, ou lugares culpados, ou situações que são culpadas porque você está agindo dessa forma. Então Deus capacitou nós, cada um de nós, a vencer. Deus já nos deu recursos suficientes para responder biblicamente a cada problema da vida. Se nós confiarmos então no poder de Deus e mantermos a obediência à palavra de Deus, se nós tivermos isso como foco, né? Então nós com certeza vamos vencer qualquer situação. Amém? Então vamos aos princípios bíblicos. Primeiro princípio, com respeito à mudança bíblica. Primeiro princípio, com respeito à mudança bíblica. Você deve interromper imediatamente a prática de qualquer pecado que mantenha você como escravo, que mantenha domínio, que exerça um controle sobre você. Qualquer pecado. E já começa aí a olhar ou se examinar aqueles pecadinhos de estimação. Aqueles pecadinhos que muitas vezes não faz mal a ninguém, né? É o que a gente pensa. É o que a gente pensa, que não faz mal a ninguém. Mas se os irmãos lembram aquele ciclo da vida que a gente olhou, né? Um pecado escravizador, nós demos exemplo só da bebida alcoólica, né? Mas a gente pode usar qualquer pecado. Um pecado escravizador, ele vai atingir não só você, mas vai atingir seus familiares, vai atingir o seu emprego, vai atingir os seus estudos, vai atingir tudo na sua vida, vai atingir as suas finanças, tudo. Então, qualquer pecadinho que esteja dominando. Então nós precisamos despojar. Você lembra que o livro Autoconfrontação fala muito sobre despojar, né? Tirar e revestir de algo novo, né? Ou seja, você tira aquilo, mas você põe algo no lugar. Não deixa o lugar vago. Quando você deixa vago, aquilo pode voltar, né? E é preencher de novo o lugar. Então coloca algo no lugar. É muito mais fácil você vencer. Então nos estudos a gente sempre vê isso: despojar-se e revestir-se. Então despojar-se interrompe imediatamente qualquer pecado que esteja dominando sua vida. E revestir-se decide então estar sobre o poder e controle do Espírito Santo. Busque o poder e o controle do Espírito Santo em sua vida. Se aproxime mais de Deus. Estude mais a Bíblia. Ore mais. Ouça mais meditações bíblicas. Ouça mais pregações em casa. Busque coisas espirituais. Preencha, né? Você interrompe algo ruim, um pecado escravizador, mas preencha aquilo com coisas que vão, né, coisas bíblicas, coisas espirituais, que vão, logicamente, te lembrar ou te levar a estar sob o controle do Espírito Santo. Você tem que realmente se comprometer, como os pentecostais gostam de dizer, né? Você tem que determinar
Aí sim eu aceito, né? Você tem que determinar. Determinar no caso aqui é comprometer de coração. Determine, comprometa-se de coração com a obediência da palavra de Deus, com a fidelidade ao Senhor, com não entristecer o Espírito Santo, mas se apoderar do controle, né? Deixar o Espírito Santo tomar controle da sua vida. Vamos ler alguns textos com respeito a esse primeiro princípio sobre a mudança bíblica. Romanos capítulo 6. Já passamos, né, por esse texto, estudando Romanos aos domingos à noite. Vamos lembrar aí este texto de Romanos capítulo 6, versículo 11 ao versículo 18. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 18 diz o seguinte: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Aqui é o que? Despojar. Mas vivo para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que a Bíblia colocou agora? Revestir. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas consciências, nem tampouco apresenteis os vossos corpos, os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Percebeu aí? Novamente o despojar e o revestir, não apresentar o corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas apresentar a Deus como vivos, né, dentre os mortos. Versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Nós estudamos bastante, né, sobre isso. A lei, ela imperava, ela dizia, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, se fizer vai acontecer isso, você vai, né, olho por olho, dente por dente, então não faça, senão você vai sofrer por causa disso. Mas a lei não dava nenhum poder ao ser humano de cumprir ela. Mas a graça sim. A graça não muda só exteriormente, não dá só leis, mas ela muda o interior, dando condições, né? Estudamos bastante sobre isso. Versículo 15: por quê? Melhor, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Nós não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Temos condições ou não, irmãos, de vencer qualquer pecado, de vencer qualquer tentação? Temos alguma desculpa para dar para Deus quando pecamos? As únicas palavras que podemos dar para Deus é: Pai, pequei contra ti, eu pequei, eu transgredi a sua lei. Apenas isso. E pedir perdão, né? Reconciliar com Deus. Efésios 5,18. Efésios 5,18. Diz o seguinte, a palavra de Deus: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. 1 Pedro 2,11. Esse texto nós já lemos, né, já comentamos. 1 Pedro 2,11. A Bíblia nos diz também: amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das consciências carnais, ou em outras palavras, dos desejos carnais. Abstenhais, ou seja, o que é mesmo?
despojar dos desejos carnais. Por quê? Porque eles combatem contra a alma. Se nós pudéssemos ver ao olho nu, né? Se nós pudéssemos ver o que um pecado, se nós tivéssemos os olhos de Deus, quando olha para nós, quando estamos santos, né, purificados, quando pedimos perdão, logicamente, pelo sangue de Cristo, e quando pecamos, se nós pudéssemos ter os olhos de Deus e olhar para nós mesmos, né, a podridão que é um pecado, com respeito à alma, né, o que ela faz com a nossa alma, o que ela muda no nosso interior, o que esses pecados fazem conosco. Se nós tivéssemos, provavelmente nós ficaríamos meio transtornados de ver a podridão. Você viu alguma coisa podre já? Você já viu um corpo em decomposição de animal? Não vou aprofundar muito nesse conhecimento. Outro dia um pastor estava pregando, né, lá em Franca e, né, foi coincidência. Uma pessoa desmaiou lá no banco, né? Mas foi outro problema. Mas ele estava falando para sobre coisas desse tipo, né? Explicando. Então, né, para não dar problema, vamos parar por aqui. Mas imagina quando Deus olha para nós e vê uma podridão, né, quando nós pecamos. Então, se nós soubéssemos, se nós conseguíssemos ver, né? Então a Bíblia nos diz: abstenhais, né, dos desejos carnais que combatem contra a alma. Segundo princípio, nós já entramos então agora na prática, ok? Nós já vimos a mudança, ou seja, há uma necessidade de mudança. Nós poderíamos até aprofundar mais sobre isso, né? Mas o que o livro Autoconfrontação nos dá é apenas isso. Nós poderíamos aprofundar mais na necessidade de mudança, na necessidade realmente de ser santificado, devido aos problemas que nós ganhamos, né, ou nós adquirimos através de pecados escravizadores. Então não compensa, até mesmo muitas vezes nos impede de servir a Deus melhor, nos impede de cumprir nossa missão, como eu disse, nos desanima, nos dá dúvida se somos salvos. Então, né, dá um problema muito sério. Então nós precisamos mudar. Se tem algum pecado que você já identificou, você percebe que ele domina você, ou seja, ele acontece constantemente. Constantemente você cai naquele mesmo pecado, você faz determinada ação, você diz determinada palavra, você tem determinados sentimentos errados. Então isso precisa ser interrompido imediatamente. Agora vamos então entrar na prática, no segundo princípio, agora com respeito à prática, a prática bíblica. Visto então que a palavra de Deus ensina que aqueles que insistem na prática do pecado não herdarão o reino de Deus, correto ou não, irmãos? A palavra de Deus ensina que aqueles que insistem na prática do pecado, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, essas pessoas não são salvas. Essas pessoas não nasceram de novo. Essas pessoas são incrédulos tentando viver como crentes. Essas pessoas são pessoas perdidas, ainda sob o domínio do diabo, ainda sob a condenação do inferno, mas tentando, sem Cristo no caso, né, sem o Espírito Santo no caso, tentando viver vidas como de crentes, como de salvos, mas não conseguem porque elas sempre caem no mesmo pecado, ou tem determinados pecados que elas nem acham, né, que isso não tem tanto problema não. O microfone foi, né? Tá dando para me ouvir, os irmãos? Porque quem está em casa está tranquilo com o outro microfone. Então, essas pessoas, elas até sabem que é pecado, mas elas têm a enganar, elas se enganam, né? Isso não tem tanto problema não, não causa tanto problema não, isso não tem nada a ver, muitas vezes, né?
Alguns pecados são tão claros, lembra que alguns pecados escravizadores são tão claros que as pessoas são conhecidas pelo seu pecado, né? Nossa, que homem irado. Nossa, que rapaz preguiçoso. Nossa, que boca suja. Não, aquele rapaz é mentiroso, hein? Não, mas mente, hein? Algumas coisas ficam tão claras que é conhecido, né? É apelidado pelo pecado. Mas muitas vezes quando a gente então reconhece, quando o pastor, quando o irmão em Cristo reconhece e vai chamar a atenção, a pessoa diz, não tem nada a ver não, pastor. Não tem nada a ver não, irmão, cuida da sua vida. Você também faz isso, também faz aquilo. Cuida da sua família. Está falando da minha família por quê? Quando acontece isso, o pecado, lembra a frase que eu ouvi, que eu disse na semana passada, eu expliquei, né? Uma coisa que é abominável para nós, a gente vê nas outras vidas, mas depois de praticarmos constantemente, aquilo se torna normal para nós. Mas ainda é pecado. E mesmo assim, se a gente vê nas outras vidas, a gente abomina, né? Nossa, olha lá. Olha o que está fazendo. Olha a situação. Olha a atitude. Mas quando nós praticamos, não é tão errado assim. Não tem nada a ver. Por que eu estou frisando tanto isso? Porque essas pessoas que insistem na prática do pecado, sem arrependimento, sem buscar vencer, sem interromper essas práticas, elas realmente podem estar, né, como nós vamos ver também, elas podem estar perdidas realmente, ok? Vamos ver aí 1 Coríntios. Eu acho que essa prática aí eu tenho levado para um uso de gente, uma mulher, porque determinadas igrejas não lutam, não pregam contra o pecado. Aí deixa a pessoa viver, o pastor às vezes repreende, ensina, e a pessoa vai vivendo na prática do pecado, né? E isso, logicamente, não é um indício da pessoa salva, e a pessoa acaba se indo para o inferno, né? Por não conhecer a Escritura e não saber da realidade do salvo verdadeiro. Com certeza, em todo lugar, né? Algumas igrejas realmente não dão tanta importância, né? A separação do mundo, separação dos pecados, né? E práticas. Então, a gente até brinca, né? Na verdade, o pastor Bill brinca dessa forma, né? Vem como é e vai como foi, né? O jeito dele falar, ou seja, você entra na igreja de um jeito e sai do mesmo jeito. Não aconteceu nada anteriormente, não teve mudança, não teve arrependimento, porque você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, ninguém tem nada a ver com isso, ninguém pode julgar, né? Como algumas igrejas dizem, não pode julgar o irmão, e aí, né, vira um caos. Mas vamos ver alguns textos mostrando que aquelas pessoas que insistem na prática do pecado, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus, essas pessoas não são salvas. 1 Coríntios 6, versículo 9 e o versículo 10, nos diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis. Percebeu aqui? Em outras palavras, se eu estivesse falando com os irmãos, olha, você não sabe que os injustos, aqueles que praticam pecado, não vai para o céu, não? Então não erra, não comete isso, não faça isso, porque os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, os roubadores, essas pessoas não vão herdar o reino de Deus. Então não erra. Percebe aqui? Não erra, porque você pode estar nesse grupinho aqui. Outro texto que nós vemos é Gálatas 5. Gálatas 5. Versículo 19 ao versículo 21. Diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição,
impureza, lascívia, todos esses pecados, né, relacionados ao sexo, errado, né, logicamente. Versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Por exemplo, coisas semelhantes a esta. Está aqui na Bíblia que usar droga é pecado? Mas é semelhante aí ao que nós estamos vendo aqui? É semelhante, por exemplo, a bebedices? Porque é algo que mexe com o seu organismo, muda o seu organismo, a droga faz isso. Tá vendo? Muitas vezes, né, tem gente que é doido para tudo, mas diz, isso não está na Bíblia. Aonde está na Bíblia que não pode colocar tatuagem? Aonde está na Bíblia? Isso não está na Bíblia. Né? Eu estou dando um exemplo aqui da tatuagem, que hoje tem invadido também as igrejas, né? Mas a gente vê coisas semelhantes a essa. Quando uma pessoa, por exemplo, vamos colocar aqui, uma tatuagem, entra aonde aí? Quem pode entender aí? Vamos ver. Pode entrar em mais de um pecado, né? Também. Impureza. Certo? Impureza. O que mais? Principalmente idolatria. Que a pessoa, né, ela ama o seu corpo, né, ela se idolatra. Então alguns, né, faz exercício para ficar todo, né, musculosão, coloca aquelas camisetas, né, para mostrar os bíceps, os tríceps, os quádriceps. Tá se idolatrando, tá se, né, eu sou o cara, olha para mim. Olha para mim, né? O pastor Marcos falar tem que fazer assim, né? Olha para mim, né? E aí vem a barriguinha. Percebe? Então, coisas semelhantes a esta. Você vai perceber que todo tipo de pecado, mesmo que não seja escrito assim, explicitamente aquela palavra, se encaixa aqui. Coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, versículo 21, né? Como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Em outras palavras, são perdidas. Nunca nasceram de novo. Nunca o Espírito Santo entrou no seu coração. Nunca o Espírito Santo fez parte da vida dessas pessoas. E o último texto mostrando, irmãos, que quem continua na prática de um determinado pecado não vai herdar o reino de Deus, é 1 João capítulo 3. Esse texto já é mais, não sei, para mim, acho que é mais conhecido, né? 1 João capítulo 3, versículo 6 ao versículo 9, diz o seguinte: qualquer que permanece nele não peca, ou em outras palavras, não vive na prática do pecado, né? Qualquer que peca, ou seja, vive na prática do pecado, não ouviu e nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, ou seja, quem vive na prática do pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar, ou seja, não pode viver pecando, ou na prática de um pecado, porque é nascido de Deus. Como nós até ilustramos outro dia, né? Na verdade eu ilustrei com respeito à luz e às trevas. Eu vou ilustrar agora com respeito à água e ao óleo. Não se mistura, você vê claramente que um é óleo, você vê claramente que o outro é água, você percebe distinguir ali.
quando você coloca no copo. Então, ou seja, o salvo é salvo. O que não é salvo, você vai perceber isso claramente. Tá certo que ele não vai ficar apontando, aquilo ali aquilo ali não é. Como a Bíblia diz, pelos seus frutos os conhecereis. Mas também a gente não deve ficar falando, né, se é, se não é. Porque, apesar das dicas, né, dos pecados, ainda quem realmente sabe de verdade é só Deus. Visto isso, ou seja, se nós entendemos isso, se nós temos algum pecado escravizador, nós precisamos nos examinar. Cada um examine a si mesmo, de uma forma bem extensiva, para ver se realmente você é salvo, para ver se realmente você está na fé do Senhor Jesus Cristo, ou não, para ver se realmente você tem o Espírito Santo habitando dentro do seu ser, ou não. Isso é muito importante, ok? Para terminar esse segundo princípio, com respeito à prática bíblica, vamos ver 1 João 2, versículo 3 e versículo 6 ao 6, né? 1 João capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. Diz o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, claro, né? Quem está em Cristo anda como Cristo. É normal. Mas quem não está em Cristo, ou seja, quem diz que está em Cristo e não guarda os seus mandamentos, não guarda a sua palavra, não vive como Cristo, então é mentiroso. Está se enganando, como eu citei várias vezes, está se enganando que é salvo. Como a gente costuma dizer, né, não é um convertido, mas um convencido. Se convenceu que é crente. Se convenceu que está salvo. Ou alguém convenceu ele também, né? Pode ser assim, isso também, que está salvo. Mas a pessoa sabe. A pessoa sabe se está salvo ou se não está. Não há... ninguém consegue se convencer de tal forma, ao ponto de, tipo assim, sentir como salvo, né? Não. Ele se convence. Mas lá no fundo ele sabe que não é salvo, ok? Último princípio, terceiro princípio, com respeito à prática bíblica, né? Com respeito à prática bíblica, é 2 princípios. Então nós vimos o segundo e agora o terceiro e último. É o seguinte: faça uma avaliação bíblica de quando, ou seja, quando você peca, onde você peca, como, talvez o que você usa para determinado pecado, e talvez até com quem. Talvez você peca com alguém, ou alguém te anima a pecar. Não sei, alguém te leva a pecar de alguma forma ou de outra. Tem muitas pessoas que são muito boas para convencer, não é convencer, né, mas influenciar, né, os outros a fazer algo. Então talvez você tenha um colega, um amigo que te leva a fazer coisas que você sabe que é errado, você sabe que é pecado. Então, faça uma avaliação completa. Quando, onde, como e com quem você comete o pecado que está te dominando. No caso aqui, eu acredito que nós precisamos ver detalhe por detalhe, né? A irmã Emília queria falar alguma coisa? Não, só pensar, então tá. Por exemplo, né? Primeiro, avalia bastante quando. Você tem determinado pecado, quando? Pegou, avaliou, entendeu? Aí onde? Né? Detalhe por detalhe, para você ter uma avaliação completa do que o leva a pecar, ou do que facilita você cometer aquele pecado, ok?
Tendo feito isso, agora você precisa preparar um plano bíblico para ser vencedor em todas essas situações, revestindo-se então da armadura de Deus. Então é muito importante você entender o que o leva a pecar, o que facilita o seu pecado, o que facilita a sua tentação daquele pecado que o domina. E aí, revestindo então da armadura de Deus, vamos ler alguns textos aqui. Efésios 2, versículo 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. Na realidade, o plano bíblico que a gente vai colocar no final é basicamente isso. Pode até ser feito no computador, né? É interessante. Porque, igual você falou, né? Quando a gente escreve, né? Fica muito mais claro, né? Do que só pensar. É mais fácil também de entender. Mas, olha Efésios capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, deixa eu ver. Desculpa, eu falei errado. Efésios 4, versículo 25 ao 32. Efésios 4, versículo 25 ao 32. Diz o seguinte: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Até o verso 32, né? Até o verso 32, vamos lá. Não deis lugar ao diabo. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Colossenses. Esse texto é tão claro que nem precisa explicar, né? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 3. Versículo 5 ao versículo 10. Diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Outro texto também bem claro, né? O que seria interessante, todos esses textos, principalmente esses tipos de pecado, né? Tem algumas palavras que talvez não dá para entender, né? À primeira vista, precisaria dar uma aprofundada para entender que pecado que é, né? Mas fora isso, é muito claro, irmãos, o que a Bíblia nos diz. Nós precisamos então fazer uma avaliação e depois traçar um plano bíblico para poder, mediante as armas que nós temos, né, tanto as informações que nós temos do pecado, como que ele age, aonde ele age, quem ajuda, né, ele a agir, né, a tentação no caso, e também as armas de Efésios capítulo 2. Vamos lá em Efésios.
Efésios capítulo 6, desculpa. Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, nosso plano bíblico vai de acordo com as informações do pecado, né? Quando um boxeador vai subir num ringue, o que ele faz antes? Ele estuda o adversário. Quando um exército vai para a guerra, o que os generais fazem antes? Estudam o inimigo, os pontos fortes, os pontos fracos. Então, basicamente, o que nós estamos dizendo aqui é você estudar o seu inimigo. Quem é o seu inimigo? O pecado que está te escravizando. Né? Determinado pecado que está te escravizando. Você vai estudar ele. Como que ele está agindo na sua vida? Aonde? Né? Com quem? Ok? E aí, com essas armas também de Efésios 2, 10 ao 18, que nós vamos ler apenas para lembrar, desculpa, Efésios 6, 10 ao 18, diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Bem, semana que vem estaremos entrando profundamente neste texto, e tenho certeza que vamos aprender muito aqui, amém? Estaremos falando sobre a armadura de Deus na próxima semana. Vamos colocar de pé e vamos orar. Pai, obrigado, Senhor,